Atenção porque vai começar a aula de artes. E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer para mais uma aula com vocês, nono ano e EJA 4, a aula de número 12. Então vamos lá. Mas antes vamos para a hora da correção da atividade anterior. Primeiro, qual personagem fictício desenvolvido no começo da década de 40 pelos estúdios Walt Disney representava o malandro que sempre escapava dos problemas com o jeitinho característico, né? O jeitinho brasileiro? Então, se você optou pelo Zé Carioca, está correto. Segundo, de acordo com a aula, qual a figura tradicional carnavalesca que podemos observar na imagem? Então, se você optou pela letra D, Rei Momo, está correta. Terceiro, observe atentamente a imagem, de acordo com o que já foi citado na aula, e localize a opção correta. Então, se você optou pela letra C, está corretíssima. Quarto e penúltimo, identifique a alternativa verdadeira de acordo com a frase. As famosas marchinhas de carnaval se popularizaram. Então, se você optou pela letra C, entre as décadas de 20 e 60, está correta. E a quinta e última, localize a alternativa certa. Qual festividade tradicional é representada na tirinha? Então, se você optou pela letra A, Carnaval, está correta, né? É só observar ali na legenda também, já está bem explícito ali. Então, dando o pontapé inicial à aula de hoje, né? O início da aula de hoje, vamos falar sobre o tema central da aula, que é sobre a comédia, a farsa e a ópera, os gêneros teatrais, tá certo? Então, vamos destacar alguns dos principais gêneros teatrais, incluindo também a tragédia, tá certo? Então, a tragédia, a farsa, a comédia e a ópera. E já mostrando ali de cara para vocês a figura 1, que podemos destacar o gênero teatral, a ópera, que também não deixa de ser também conhecido como o teatro musical. A farsa, na figura 2 ali, né? Por exemplo, uma pessoa está fingindo que está passando, mostrando tristeza, angústia ou algo do tipo. E também a comédia ali sendo representada através da figura 3. Então vamos primeiro dar destaque a um dos gêneros teatrais, que é a tragédia clássica. E o que é a tragédia clássica, né? A tragédia clássica, como o próprio nome já está dizendo, né, trabalha-se com temas homéricos, nos quais os heróis possuem um destino traçado e sofrem ao confrontá-lo, sendo o sofrimento algo irrefutável, ou seja, algo assim destacado mesmo. As tragédias elas inspiram terror e piedade no público que observam os heróis, né? Pessoas justas, nobres e corajosas, caminharem sem temores para a desgraça ou morte, né? Então, a tragédia é um gênero teatral que destaca a questão da tristeza, da emoção, da angústia, do sofrimento, né? E sempre acontece com um final triste, né? Algo que passa realmente a emoção no público, né? Que passa uma certa comoção ali para quem está observando ali o teatro ali, né? Por exemplo, podemos destacar na figura 1 a morte de Sócrates através de um veneno que ele toma, né? Que é a cicuta. Então, esse veneno é que dá fim a um dos grandes pensadores e filósofos da Grécia, que é o Sócrates. A figura 2 mostra
né, a morte de Cristo, né, um momento, o auge ali, né, o sofrimento e tudo mais, né, a comoção, enfim, mostra realmente, né, isso mexe com as pessoas, elas acabam sendo comovidas com aquele momento ali, aquele acontecimento. E a figura 3 que mostra o triste fim, né, de um dos personagens do Romeu e Julieta. Então, a tragédia passa isso, né? Passa o momento, a tristeza, mexe com as pessoas, né? A parte emocional das pessoas. Vamos para a comédia, né? Que já é um gênero teatral mais leve, né? Mais descontraído, que provoca riso nas pessoas. E tem origem grega, né? Ao contrário da tragédia, a comédia ela provoca risos no espectador. Geralmente o tema trabalhado nas peças, elas apresentam situações da vida cotidiana e são explorados os exageros do comportamento humano, os ridículos e a crítica aos costumes da sociedade. Exemplo, né, que podemos destacar é o Coitado da Filomena, né? Então é um exemplo de empregada doméstica que passa por um sofrimento e tudo mais. E entre outros exemplos de vida cotidiana que são mostrados, por exemplo, o Cacete Planeta, que mostra, né, também o exemplo do cotidiano, né, de uma forma bem engraçada, provocando riso, que eles destacam tudo, né? Até, por exemplo, um time de futebol chamado o Tabajara Futebol Clube, né? Que até a vaca também joga no time. E a vaca joga mais do que os jogadores do time. Então é considerado o pior time do mundo, ganhando até do Ibis como o pior time do mundo. Então a comédia ela mostra isso, né? Provoca riso nas pessoas e de uma certa maneira fala da vida cotidiana, das situações do cotidiano de forma bem engraçada. A farsa, que é um outro exemplo de gênero teatral e que inclusive utiliza de personagens caricatos e excêntricos, né? Além de mostrar situações exageradas. Então, por exemplo, vai ter momentos assim que a farsa ela vai provocar curiosidade no público, as pessoas elas vão querer estar curiosas para saber até o final onde é que aquele desenrolar da história vai terminar. Então, na farsa não existe a preocupação com discussão de valores ou perturbação das relações sociais, mesmo quando inspira-se em situações do cotidiano. Então, a farsa é algo mais, como eu posso dizer, sem compromisso algum, assim, de mostrar alguma situação assim de forma profunda, né? É algo mais desprendido, né? Então, a farsa ela simplesmente expõe as situações de forma engraçada, né? Visando sempre o humor, tá certo? Então, o exemplo é a farsa de Inês Pereira, do Gil Vicente, que é considerado um dos grandes teatrólogos, praticamente, né? Uma das pessoas que colocou ali a farsa como um gênero teatral de grande destaque. E qualquer dúvida também, vocês podem ir aqui embaixo, no link da descrição aqui do vídeo, e tem alguns links aqui que vocês podem clicar para vocês assistirem alguns vídeos relacionados com a farsa, tá certo? Que é bem bacana e que vale a pena vocês conhecerem mais esse gênero teatral. Então vamos para a ópera teatral, que como o próprio nome já está dizendo, né, é ópera, né? Então é uma ópera relacionada com o teatro, ou seja, é um teatro musical, porque se eu falo de ópera, eu falo de voz, de som, de música. Então a ópera é um gênero de teatro onde todo o texto é cantado com acompanhamento de instrumentos musicais. É o coro de cantores, atores, bailarinos e figurantes, né? Até os figurantes eles participam também lá na dança e tudo mais. E exemplos de clássicos da ópera, né? Por exemplo, Hamlet, do grande William Shakespeare. E também O Fantasma da Ópera, de Andrew Lloyd,
tá certo? Então, são dois exemplos ali, né? A figura 1 que mostra o Hamlet e a figura 2 que mostra o fantasma da ópera. E alguns outros exemplos de gêneros teatrais que a gente aqui estamos apenas mostrando para vocês, não quer dizer que vamos nos aprofundar nesses gêneros teatrais, esses aqui só são alguns exemplos, tá? Que existem a comédia, né, como eu acabei de citar agora, a farsa. Entre eles tem vários, né? Tem o stand-up comedy, tem a revista também, que é um outro gênero teatral, e entre outros exemplos aí que vocês podem observar ali, além dos que já foram mencionados, tá certo? Porque às vezes a gente acha assim, poxa, só existem esses gêneros teatrais. Não, existem esses que estão sendo destacados também aí, tá bom? Mas os que estão sendo destacados, que estão sendo mencionados na aula de hoje, são a farsa, a tragédia, a comédia e também o teatro musical ou a ópera teatral, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Recapitulando a aula de hoje, né, falando sobre a comédia, a farsa, a ópera e também a tragédia, que são os gêneros teatrais mencionados na aula de hoje, e alguns exemplos também de gêneros teatrais existentes, tá bom? Então é isso, aqui são as referências para a realização do material, né, as fontes de pesquisa, que vocês podem perceber aí. Então é isso aí, até a próxima, pessoal. Valeu por tudo, tô indo nessa e fui!